saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família de forma gloriosa. Mais uma vez, nós estamos aqui lhe convidando, para uma oração, independente de religião ou de placa de igreja, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é muito maior que religião, Ele é muito maior que placa de igreja. Ele morreu por mim, morreu por você, Ele morreu por pessoas. E quando você se rende a Deus, quando você se entrega a Deus, Ele muda a sua condição, Ele muda a sua situação, Ele muda a sua história. Ele te transforma num outro homem ou numa outra mulher. Então nós sempre iniciamos o dia considerando a Deus, priorizando Deus, falando com Deus. Se você pode, prepara aí um copo com água ou uma caneca com água. Eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada, onde ela chegar, chegará esse poder transformador, esse poder que regenera. Deixa aqui o seu nome para a oração, o nome de um familiar. Se inscreva aqui no canal, que não custa, é só clicar em inscrever-se, para que você seja notificado todas as vezes que estamos aqui ao vivo, todas as vezes que a gente estiver aqui realizando um culto, que a gente estiver postando um vídeo, você será notificado. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas 1744. Você vindo, obedecendo o que você vai ouvir, o que você vai receber, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. O nosso Deus, Ele transforma a maldição em bênção, a tristeza em alegria, a doença em saúde, a miséria em fartura. O nosso Deus, Ele está vivo, Ele não está preso numa cruz, não. E Ele quer mudar a sua história. Nós também não estamos lhe chamando para você mudar de religião ou de placa de igreja, não é nada disso. Mas é para você mudar de vida, é para você mudar de condição, é para você mudar de situação. Creia nisso. Então, nesse domingo, por exemplo, nós temos aqui um culto às 8 horas da manhã, para você ser transformado e permitir que haja uma transformação na sua casa. Esse culto, esse domingo, nós teremos a Santa Ceia. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você vai estar aqui presencialmente. Mas se você geograficamente mora longe, não dá para vir, aí você então vai participar virtualmente através aqui do canal no YouTube. Aí você faz da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Você participa como se você estivesse aqui na primeira cadeira. Aí para a Santa Ceia, você prepara um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E aí na hora nós vamos consagrar a Deus e você vai participar conosco. Tá bom? Vamos orar? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós estamos iniciando o dia, priorizando o Senhor, apresentando ao Senhor os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras. Nós estamos considerando a Tua existência, a Tua grandeza,
a tua majestade, meu Pai. Reconhecemos o quanto somos pó, o quanto somos cinzas. Reconhecemos o quanto somos carentes de Ti. Precisamos do Senhor, ó Deus, mais do que o ar que respiramos. Precisamos do Senhor mais do que tudo. E sabemos que um toque do Teu poder muda toda e qualquer situação. Então toca nessas pessoas. Toca agora, meu Pai. De maneira que se há alguém doente, que seja curado. Se há alguém cativo, que seja liberto. Se há alguém fraco, que seja fortalecido. Abençoa os inscritos no canal, bem como aqueles que incluíram aqui os nomes para a oração, que sejam todas essas pessoas tocadas pelo Teu poder, tocadas pelo Teu Espírito, pela Tua presença, meu Pai. Ó meu Senhor, consagra a água, que ela seja energizada pelo Teu poder, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, e ao beber dessa água, que essas pessoas recebam saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Abençoa esse sábado, que seja de boas notícias, que seja de realizações, que seja de vitórias. Abençoa agora, meu Senhor, abençoa todos os trabalhadores, as crianças, as famílias, aqueles que estarão neste domingo participando da Santa Ceia, que sejam eles abençoados, pois nós entregamos tudo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Beba aí da água com fé. Beba crendo no poder de Deus. Que esse sábado seja uma bênção. Uma bênção. Eu vou deixar uma sugestão de palavra, de pregação, para te fortalecer, para te enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco, mal não vai fazer não, só vai fazer bem, tá bom? E aí, nesse domingo, 8 da manhã, nós temos um encontro marcado com Deus. Bom dia, bom sábado. Amém, boa noite pessoal. Podem sentar por gentileza. Crendo ainda no que você orou, no que você clamou, no que você pediu a Deus nessa oração, e também nesse refrão, como Deus dizendo para todos nós, falando com todos nós: lute, a guerra não está perdida. Tudo que o diabo, tudo que o espírito da miséria, tudo que o espírito da pobreza quer é que você jogue a toalha, é que você desista, é que você desanime. Tudo que o diabo quer é que você pare no meio do caminho. Mas a guerra não está perdida. Por mais que você esteja hoje com uma dívida impagável, por mais que você esteja acumulando problemas, acumulando fracassos consecutivos, por mais que você esteja numa situação econômica desesperadora, o Deus da palavra de Deus, o Deus vivo de Israel, o mesmo que operou tantas maravilhas no passado, Ele quer fazer na sua vida hoje o que Ele fez com Josué, o que Ele fez com Abraão, o que Ele fez com Elias, o que Ele fez com Isaac, o que Ele fez também com esses homens no passado. Mas não foi porque esses homens conquistaram o sucesso, a prosperidade, a riqueza, a abundância, que eles não enfrentaram guerras, que eles não enfrentaram momentos difíceis. Para eles chegarem onde eles chegaram, eles também passaram pelos vales. Antes deles chegarem no monte, no alto, no topo, eles também passaram pelos vales da vida. Eles também passaram pelos buracos da vida. Eles também enfrentaram dias que eles queriam morrer. Eles também enfrentaram dias que eles queriam sumir, desaparecer. Mas Deus os sustentou, Deus os fortaleceu e fez com que eles chegassem onde eles chegaram por meio da sua palavra. Aí, eu estava relembrando essa passagem de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, do versículo 2 em diante. Deus, ele chega para Josué e diz assim: Moisés, meu servo, é morto.
E aí, eu quero que você entenda, Josué andava com Moisés, Josué se inspirava em Moisés, se espelhava em Moisés, e aí Moisés morre. Justamente o Moisés que tirou o povo do Egito, que tirou o povo da escravidão, que prometia que levaria o povo à terra de Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel, agora ele morre. Em outras palavras, é como se o sonho tivesse morrido também. É como se o sonho de chegar na terra, de conquistar, também tivesse acabado. Por isso que Deus chega para Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus, ele deixa claro para Josué: Moisés morreu, mas você está vivo. Você vai continuar a promessa. Você vai continuar a caminhada até chegar na terra que mana leite e mel. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai desistir. E ele diz: dispõe-te, ou seja, tenha disposição. Tenha coragem, tenha ousadia. Não fica olhando para quem morreu, não. Não fica olhando para o que perdeu, não. Não fica olhando para o que não aconteceu. Não fique olhando para trás, não. Não fique olhando para as suas condições, para a sua situação. Não fica olhando para aquilo que deu errado ontem, não. Porque se você parar hoje e ficar olhando para trás, se você parar hoje e ficar olhando para o ontem, você não vai conseguir enxergar o que Deus já está preparando para o amanhã. Você não vai conseguir enxergar o que Deus vai fazer na sua vida. Ah, mas eu perdi, mas eu fracassei, mas eu fali, mas eu afundei, mas aconteceu isso lá atrás. Aconteceu, está morto. Não dá mais para resolver. O que morreu, morreu. O que passou, passou. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: dispõe-te, tenha disposição para continuar caminhando. Tenha disposição para continuar sendo fiel. Tenha disposição para continuar crendo. Tenha disposição para continuar obedecendo. Porque, aí ele diz no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. E aí Deus diz para você: onde você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Ou seja, o que você determinar, o que você decidir, crendo, confiando, você vai receber. Você vai alcançar. A promessa é a mesma, Deus é o mesmo. O que mudou de lá para cá foram os personagens. Hoje sou eu no lugar de Josué, porque nem Josué mais está vivo. Hoje é você no lugar de Josué. Hoje somos nós no lugar de Josué. Então hoje Deus está falando com você. Qual é o seu nome? É com você que Deus está falando aqui. E dizendo: Moisés está morto. Dispõe-te agora. Passa o Jordão. Passa essa fase. Passa essa fase de dúvida. Passa essa fase de fracasso espiritual ou de fraqueza espiritual. De ficar desanimado, desanimada, olhando para trás. Todo lugar que você pisar, eu vou te dar. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Aí Deus ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus chama a miséria de ninguém. Deus chama a doença de ninguém. Deus está chamando o seu maior problema de ninguém. Deus está dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você crê nisso? Hã? Então o seu maior problema Deus chama de ninguém. Mas o bispo, é uma dívida milionária. Deus chama uma dívida milionária de ninguém. Ô bispo, eu perdi tudo. Deus está dizendo que tudo isso que você perdeu não vai te resistir. Porque o que Ele tem para te dar é infinitamente maior do que o que você perdeu. O que Ele tem para fazer é infinitamente mais e maior do que um dia você já teve. O que Ele vai fazer na sua vida é infinitamente mais do que um dia você já sonhou, do que um dia você já esperou. Tem gente aqui que nem o que você sonha,
nem o que você pede, nem o que você quer se compara com o que Deus quer te dar. Se compara com o que Deus quer fazer na sua vida. Ele deixa claro, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Significa que todo dia o diabo vai tentar te resistir. Todo dia o inferno, todo dia os problemas vão tentar te desanimar, vão tentar impedir você de caminhar, de avançar, de crescer, de conquistar, de produzir, de prosperar, de arrebentar. Mas aí entra, preste atenção, a nossa fé. Aí entra a nossa consciência. Se isso aqui é verdade, se essa palavra é verdade, ela tem que se cumprir. E você, eu, nós temos que aprender a requerer isso de Deus. Nós temos que aprender que as bênçãos, que a prosperidade, que o milagre não vai acontecer de forma automática. Nós temos que aprender que o sobrenatural que vem das mãos de Deus não vai acontecer só porque nós estamos dentro da igreja. Mas nós temos que aprender a clamar. Nós temos que aprender a requerer o que Deus prometeu. Nós temos que aprender a cobrar. Não é porque temos direito, não. É porque Ele prometeu. E aí você vai lembrar de Gideão. Quando o anjo aparece para Gideão e diz, Deus é contigo, homem valente. Gideão diz assim, cadê as maravilhas que os meus pais falaram que o Senhor fez no passado? Gideão cobrou. Gideão, ele naquele momento estava requerendo o que era direito dele. Mas Deus não sabia o que ele queria, sabia. Deus não sabia o que ele precisava, sabia. Mas Deus queria ouvir dele. Deus queria que ele tomasse aquela atitude de requerer os seus direitos. E às vezes nós caímos no engano de achar que é tudo automático, só porque eu estou vindo na igreja, só porque eu estou crendo em Deus, só porque eu estou sendo dizimista, tudo vai cair do céu. Não, eu vou cobrar. Eu vou requerer aquilo que Deus promete. Porque eu não estou pedindo nada além do que Ele prometeu. Ele prometeu, então eu quero. Ele prometeu, então eu quero que aconteça. E é isso que você vai fazer a partir de hoje, na oração da meia-noite, junto comigo no Instagram. 10 para meia-noite, todos os dias, nós vamos entrar no Instagram, à meia-noite, nós vamos cobrar, nós vamos clamar, nós vamos requerer. Meu Deus, o Senhor prometeu, então cumpra. Cumpra, eu faço a minha parte no altar. Eu faço a minha parte sendo fiel. Eu faço a minha parte honrando o Senhor. Mas eu quero que o Senhor abra os céus e provoque na minha vida o sobrenatural. Faça chegar nas minhas mãos o sobrenatural. Porque nós não podemos aceitar crer em quem nós cremos e viver uma vida de derrota. Crer num Deus vivo e viver uma vida de fracasso. Aí ele diz para Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Aí Deus fala de novo, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Por que Deus repete? Tão somente seja forte e corajoso. Ele vai falar de novo, mais uma vez aqui ainda. Mas por que ele insiste? Porque a todo momento nós somos bombardeados pela dúvida, nós somos bombardeados pelo medo, nós somos bombardeados pela fraqueza para desistir, para desanimar, até para duvidar. E Deus está lembrando, seja forte e corajoso. Aí fora, no mundo corporativo, você pode não ter capacidade, você pode não ter condições, mas se você for forte e corajoso, Deus vai te capacitar. Se você for forte e corajoso, Deus vai te instruir. Deus vai na sua frente, abrindo os seus caminhos e colocando você em situações para trabalhar com coisas, com produtos, com pessoas que você nunca imaginou trabalhar. Para você fechar negócios com quem você nunca imaginou fechar. Para você prosperar com aquilo que você nunca imaginou prosperar. Você se formou numa coisa, mas de repente você vai prosperar em outra área, totalmente avessa do que você planejou para si, do que você sonhou para si. Aí ele diz assim,
não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí ele fala de novo: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, porque tem hora que vem o medo. Sim ou não? Tem hora que vem, e agora? Como fazer? De que maneira? Como que eu vou pagar? Como que eu vou comprar? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você tem que pegar essa palavra aqui, você tem que levantar essa palavra para o céu e falar: meu Deus, se isso aqui é a tua boca, se isso aqui é a tua palavra, então isso aqui tem que se cumprir na minha vida. O Senhor vai ser comigo por onde quer que eu andar. Eu vou prosperar, eu vou vencer, eu vou sair dessa. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou conquistar o que eu nunca conquistei. Eu vou alcançar ou ter o que eu nunca tive. E não é para minha glória, não, é para a tua glória. Você quer o pulo do gato espiritualmente para você prosperar? Nas suas orações fala assim: meu Deus, eu quero prosperar, mas que seja sinceridade. Eu quero prosperar, eu quero ter o melhor dessa terra para eu ser coluna na tua obra. Eu quero ter tudo o que o Senhor promete, não só para proporcionar à minha família uma vida de qualidade, mas para eu ser coluna na tua obra. Como um senhor falou comigo hoje, ele falou: eu quero que Deus me honre nesse contrato que eu estou esperando fechar, que eu quero construir uma igreja, hospital da alma, aí em Belo Horizonte. Eu quero construir uma catedral. Eu duvido que com essa intenção Deus não vai fazer na vida dele. Eu duvido que quando você tem essa intenção, eu quero ter o melhor dessa terra, para que através do meu dízimo, através da minha oferta, eu compre um horário de TV para poder pregar a palavra. Eu compre uma emissora de TV para pregar a palavra. Eu compre uma emissora de rádio para pregar a palavra. Duvido que com essa intenção Deus não vai fazer com que você tenha o melhor dessa terra. Mas às vezes a pessoa quer ter o melhor, quer prosperar, quer crescer, quer arrebentar, só por bel prazer. E aí, se ela começa a prosperar um pouquinho, nem o dízimo ela devolve. Se ela recebe uma causa que ela tem na justiça, nem o dízimo ela devolve. Se ela recebe um valor um pouquinho maior do que ela está acostumado a receber mensalmente, nem o dízimo ela devolve. Então como que Deus vai fazer coisas maiores? Se nos mínimos detalhes ela acaba sendo reprovada. É como agora saiu a nota de R$200, não saiu? A nota de R$200, que é um lobo. Aí já fizeram um meme dizendo assim: se está difícil pescar, imagine caçar. Porque a de 100 é um peixe. A de 200 é um lobo. O cara já disse assim: se está difícil pescar, em outras palavras, se nem a de 100 aparece, imagine a de 200. Mas sem perceber, a pessoa já está determinando que não vai ter. Sem perceber, ela já está dizendo que não vai chegar na mão dela. A primeira nota de 200 que chegar na tua mão, dá para Deus. Primeira que chegar, dá para Deus. Você nunca mais vai faltar na sua carteira, na tua bolsa, na tua conta bancária. A primeira notinha que chegar, o lobinho que chegar de 200, dá para Deus de oferta. Vai por mim. Sabe por quê? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso no altar. Forte e corajoso no altar, você vai ser forte e corajoso lá fora, nas suas decisões, nas suas atitudes. Fraco no altar, fraco lá fora. Indeciso para o altar, indeciso lá fora nas atitudes que você tem que tomar. Toda pessoa forte e corajosa para dar, forte e corajosa para o altar, forte e corajosa para honrar a Deus, primeiro, ela vai ter força e coragem lá fora para fazer a diferença. Sempre foi assim na Bíblia. É só você pegar os milagres de prosperidade na Bíblia. A mulher tinha a última refeição, o filho estava com fome, pedindo o que comer. E o profeta disse: faz primeiro para mim, que não vai faltar para você nem para o teu filho. Ela pegou e fez,
e deu para o profeta, representando o próprio Deus. O profeta estava representando Deus, mas o filho estava com fome. E se eu dou, o profeta come e não acontece nada, e o meu filho morre de fome. Em outras palavras, ele já ia morrer mesmo, já estava na última refeição. Mas ela teve que ter força e coragem para vencer sentimento, força e coragem para vencer a dúvida, força e coragem para vencer o medo. Ou não veio o medo? Lógico que veio, mas ela teve que ter força e coragem para honrar a Deus primeiro. Você está num beco sem saída, você está numa situação que você está vendendo o almoço para comprar o café da tarde, porque nem a janta dá. E aí, nessa situação, ou eu conto com Deus e vou para o altar, e Deus muda essa situação, ou então eu estou perdido, porque do jeito que está não dá para ficar. São momentos e situações que exigem da gente uma atitude de fé, que exigem da gente uma decisão. Você vê que ontem nós falamos sobre os 318 mais capazes de Abraão. Abraão pega 318 homens escolhidos, a Bíblia chama de mais capazes, e esses 318 mais capazes acabaram com a guerra de 5 reis, resgataram tudo que Ló tinha perdido, seus bens, tudo o que os reis tinham roubado de Sodoma, tudo, o povo, o exército, os animais, o ouro. Esses 318 foram mais capazes e acabou com a festa, acabou com a raça dos inimigos, e eles trouxeram tudo, resgataram absolutamente tudo. O diabo foi capaz de tirar a sua empresa, você vai ser mais capaz para recuperar 100 vezes mais. O diabo foi capaz de entrar na sua vida e cancelar um contrato, cancelar vendas, cancelar a prosperidade que você vinha tendo, emprego e etc. Mas se você for mais capaz para a fé, você vai sair dessa situação. Você vai dar a volta por cima. Ou a promessa de Deus funciona ou não funciona. É isso que eu quero que você tome decisão nas suas orações também. De você falar, meu Deus, eu quero que se cumpra, porque é a tua palavra, caramba. Se for para eu crer numa palavra que fica só no papel, eu vou servir o diabo. Você sempre me ouviu falar isso, eu fico maluco, eu fico doido. Eu começo até a gaguejar, de raiva, quando eu começo a falar sobre isso. Porque não é possível que eu estou falando com um boneco, que eu estou falando com um Deus que está preso numa parede. Mas se ele está vivo, então tem que acontecer. E hoje você sai dessa reunião para ver acontecer. E a Bíblia diz que Abraão trouxe tudo. E aí quem aparece para Abraão? Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, trouxe vinho, que representa prosperidade, que representa alegria. E além dele ser rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão, mas quem tinha a promessa era Abraão. Mas o sacerdote tem autoridade para abençoar. E a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo que ele trouxe, tudo que ele resgatou de Ló, Abraão deu o dízimo. Mas não era dele, mas ele deu o dízimo que Ló tinha que ter dado. Ele fez o que Ló não fez. Ele trouxe tudo o que os reis tinham roubado de Sodoma, e ele deu o dízimo de tudo que era de Sodoma. Ah, mas o rei de Sodoma não servia a Deus, não interessa. Abraão pegou tudo o que era de Sodoma, que ele resgatou na guerra com os 318, e deu o dízimo de tudo. Aí o rei de Sodoma falou para Abraão, me dá as pessoas, me dá o povo, os bens pode ficar contigo. E Abraão falou, levanta a mão ao Deus Altíssimo, eu não quero uma correia de sandália tua, para amanhã você não falar que foi você que me enriqueceu. Porque Abraão já era rico. E Abraão não entrou na guerra para ficar mais rico. Ele entrou na guerra para livrar o sobrinho dele. E é isso que você tem que entender. É nessa fé que você tem que estar. Meu Deus, o que eu quero vem de ti, não vai vir dos outros não. O que eu quero virá das tuas mãos. O que eu quero que venha das tuas mãos. Mas para isso, você tem que ser mais capaz. Você tem que fazer parte dos 318.
Aí a Bíblia diz lá em Crônicas: sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Você vai fazer um propósito com Deus para esse domingo. Ou se você não pode vir domingo, você vai trazer essa semana. Preste atenção. Nós vamos fazer nesse domingo, dia 20, o dia da recompensa. Sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Você não vai aceitar trazer no domingo um dízimo menor do que R$318, representando os 318 de Abraão, mais capazes. Se o seu dízimo entrou 2.000, dízimo de 2.000 quanto é? 200. Para 318 faltam 118, você vai acrescentar. Recebi R$1.000, quanto que é o dízimo de 1.000? É R$100. Para 318 falta 218, você vai acrescentar. Mas o meu dízimo já é maior que 318, então você acrescenta 318. E se eu não receber nada, você dá um jeito, vende alguma coisa, pega de algum lugar seu, mas você vai trazer 318. Você vai fazer parte dos mais capazes. Mas essa situação tem que mudar.